Olha só que bacana, ó. Estamos aqui na cidade de Garibaldi. Olha, gente, que cidade lindinha. E eu estou aqui na vinícola que leva o nome da cidade, muito conhecida na minha cidade, Ribeirão Preto, em todo o estado de São Paulo. Nós fomos convidados para vir conhecer a vinícola. Então, vamos lá, acompanha aí tudo comigo. Eu fiquei muito feliz por esse convite. Pô, show de bola, cara. Fantástico a gente poder conhecer uma vinícola. É igual, como eu disse, né, eu venho dizendo, hoje eu vou aprender a tomar vinho demais, hein? Vinho de extrema qualidade. Quando você passa a porta aqui, ó, aqui na frente é mais escritório mesmo, mais parte jurídica, né? Muito legal. Ó, fomos já recepcionados aqui, recebidos pelo Miguel, que vai acompanhar a gente. Miguel, vem cá, vamos junto. Me fala um pouquinho aí, dá um spoiler, tá tudo bem? Tudo bom, pessoal? Não, tudo jóia, graças a Deus, tá bem. Vamos caminhar um pouquinho, visitar um pouco a nossa empresa, a nossa cooperativa, conhecer os processos, ver um pouquinho, andar, ver como é que é a produção. Depois lá no final a gente vai no terminal turístico, né? Conhecer um pouquinho mais a parte turística. O que nós vamos fazer agora inicialmente é conhecer a parte de produção, garrafamento, elaboração. Vamos andar um pouquinho. E é tudo aqui nesse endereço que a gente está? Tudo aqui. Hoje a cooperativa Vinícola Garibaldi, hoje são 92 anos, 450 associados. Legal. E os nossos 28 milhões de quilos de uva, todos vêm para cá. E aí agora a gente vai de cada um deles, né? Onde que vai essa uva, para quais processos, os tipos, sucos, vinhos, fumantes. A gente vai fazer tudo direitinho. Show de bola, vai ser 10. Obrigado. Ó, tem todo um protocolo aqui, um procedimento. Que a gente vai pôr um óculos, que a gente nem está muito acostumado, né? Isso aqui 212. A gente tem lá para trabalhar também. Que show. Somos uma cooperativa, né? Hoje nós somos 450 associados, hoje, né? Nós somos fundados dia 22 de janeiro de 1931, então hoje nós temos mais de 90 anos, 92 anos, então já é uma cooperativa, como a gente diz, é uma jovem senhora já com seus mais de 90 anos. Bacana. Para você ter um pouco a ideia, a história da cooperativa, ela começou um pouco antes de 22 de janeiro. Antes disso, um funcionário do governo, na época, ele foi o mentor, o que fomentou a ideia do cooperativismo. Ele vislumbrou isso na Europa, que o cooperativismo seria uma ideia ótima para a região, para unir as pessoas, né, os agricultores que naquela época produziam a uva, mas não recebiam um preço justo, tinham algumas dificuldades, enfim. Então ele veio antes disso, uns anos antes, e começou a divulgar essa ideia do cooperativismo. E dia 22 de janeiro de 1931, ele junta 74 famílias, num clube que não existe mais aqui na cidade, né? E nesse clube, então, sai a primeira assembleia. Aí tem o primeiro presidente, e aí a gente foi crescendo, né? Os primeiros 3 anos foram anos um pouco mais difíceis, então foram da casa, depois compraram essa área que nós estamos hoje, e foi crescendo a cooperativa. Muito legal. Chegou a ser a maior da América Latina na década de 60, depois ela perdeu um pouquinho de espaço, mas hoje a gente continua com 450. Muito então, legal. Hoje todo o processo é como cooperativa. E os cooperados, os cooperados, eles têm, eles plantam as uvas, por exemplo? O cooperado, o nosso associado hoje, ele é o responsável pelas uvas. Então, ele que vai produzir as uvas. E aí a gente traz para a indústria, nós compramos essa uva, e aí nós transformamos ela em sucos, vinhos e espumantes. Legal. Então, ele é responsável. Só que ele tem um acompanhamento técnico. Então, nós temos hoje técnicos que acompanham, nós orientamos quais as uvas que eles devem produzir, como eles devem produzir, o que devem usar. Legal. Por que isso? Primeiro, para ter uma uva de qualidade. É o padrão. O consumo de insumos que de repente possam prejudicar ou não também a gente abona. Então todo cuidado, tecnologias, tudo que está de novo, variedades novas. Então hoje, para você ter uma ideia, todas as nossas uvas, as mudas, todas elas vêm da Europa. Nós temos hoje um viverista na Itália, que é um parceiro nosso já de alguns anos, então a gente traz sempre as mudas de lá. Aí a gente pode pensar, mas para que trazer lá? Porque quando você traz de lá, você traz sempre com o mesmo clone, o mesmo DNA, a mesma característica. Então você tem sempre qualidade. Você mantém a qualidade das uvas. Muito legal. Porque no momento que você traz uma uva e for multiplicar ela por enxertia, ela pode perder as características. Então por isso a gente faz esse trabalho. Muito legal. Aqui tem algumas fotos que a gente gosta de registrar, que é um trabalho nosso da cooperativa também, não é só comprar essa uva. É dar continuidade ao negócio. Então, por curiosidade, né? Nesse caso aqui, nessa foto, são 2 filhas, essa já é bastante antiga, 2 filhas associadas, que inclusive hoje ele é nosso vice-presidente.
E ele sempre ficou muito preocupado que essas duas meninas pudessem crescer e estudar e sair da propriedade. E a continuidade, como é que ele ia ficar. Hoje, essas fotos já há bastante tempo, a maior já deve ter em torno de 17 anos. E o que ela está fazendo? Enologia. Então ela vem para a cidade, ela está fazendo enologia, volta todo dia para casa, porque ela quer dar continuidade na propriedade. Então isso, para nós, esse é o nosso propósito, a continuidade dessas famílias. É que essas famílias vivam dignamente lá no interior, tenham todo o seu conforto. E não pense em abandonar esses jovens, vamos sair, não. Sai, estuda, se profissionaliza, isso nós incentivamos também. Então nós temos um grupo que a gente está dando aula para eles, né, formando esses, para que eles possam administrar essa propriedade de uma maneira legal. Então é um trabalho bacana. O nosso propósito hoje é promover a vida em harmonia. Certo. E promover a vida em harmonia, que é fazer bem feito, fazer da maneira justa, da maneira correta. Essas famílias, elas têm que ter dignidade, tem que ter, porque se você pegar uns anos atrás, o que acontecia? O pessoal saía, estava abandonando o interior. Hoje está bem pelo contrário. Eu me lembro, eu vim do interior, eu tenho já 25 anos de casa aqui na cooperativa, e eu sou do interior, e eu fui um dos que saiu e não voltou mais para a propriedade. Porque na época, fui fazer enologia, fui trabalhar e acabei caindo. Mas hoje está acontecendo bem ao contrário, as pessoas estão voltando. Legal. O Jorge é o funcionário mais antigo da empresa. Que legal. Você começa a ver transporte. Você já vê mais jovens na propriedade, que eles não estão, porque isso eles estão recebendo dignamente, porque nós lá em 2000, quando nosso presidente assumiu, ele fez uma mudança e começou a trabalhar procurando qualidade dos produtos, então nós lançamos nossos espumantes, nossos vinhos, e isso agregou valor à cooperativa, mas também agregou valor à uva desse associado. Ele começou a ter um rendimento melhor. E aí esses filhos eles vão para que eu vou para a cidade trabalhar para alguém se eu posso trabalhar em casa? Então foi espumante zero álcool. Zero álcool é bem legal. E aí você já começa a ver imagens onde que você vê as gerações mais antigas, continua acompanhando as gerações, os filhos e os netos que estão já dando continuidade. Estão estudando, estão se profissionalizando, mas estão ficando. E é legal que a gente já começa a ver em algumas regiões como o turismo. Esse turismo do interior está crescendo. Vocês veem assim muitas vezes o pessoal montando um restaurante, montando um wine garden, fazendo alguma coisa diferente também na propriedade, agregando valor. Justamente. Muito legal. Criando de repente sua própria vinícola. Agora nós vamos caminhar bastante. Não tem problema não. Em todos aqui do Campo Bom, que é uma vidraçaria que nós temos aqui perto, que é a Ferrari, e são duas linhas em vaso. Então aqui nós temos uma linha que é a primeira, que é sucos e vinhos tranquilos, vinhos sem gás, e a linha de baixo são espumantes. Infelizmente agora eles devem estar na mudança de produto, que até pouco tempo nós estávamos engarrafando um produto, agora eles param e a gente vai engarrafar o segundo produto. Entendi. O Miguel estava falando que as garrafas são todas novas, não reutiliza garrafas porque para lavar você usa produtos químicos que podem interferir no sabor e no resultado final do vinho, do suco. Aqui é a parte da entrada da garrafa, isso tudo é mecanizado, então o palito ele é colocado, se tira o plástico, aí se tira a fita, ele lentamente vai direcionando para o espaço dele. E aí a máquina vai fazendo essa tiragem, ela vai... A própria máquina que faz... A própria máquina. Agora está colocando o suco. Aqui é para o suco de uva, que é a garrafa de suco de uva. Então o que ela faz? Você vê que ela vai prensar agora, ela vai segurar a primeira fileira. A parte de cima ela vai tirar aquela placa. E aí a máquina vai posicionar em cima e ela vai... Simplesmente ela vai dar um abraço nessas garrafas. Pega todas. E vai arrastar elas para uma outra plataforma. Fica no mesmo nível, arrasta. E aí ela vai descer, vai alinhar com a esteira e vai arrastar para dentro da esteira. Literalmente uma garrafa está segurando a outra. Isso aí, ela vai abraçando. Que legal. Aí quando ela dá o espaço, ela desce e ela vai abastecendo. Fantástico. Nunca imaginamos.
Acontece de, por exemplo, deixar cair? Acontece, muitas vezes, agora a gente tem aqui aquela plataforma, elas estão todas no mesmo nível. Certo. Antigamente a gente deixava na rua e o parque ele meio que se mexia, aí muitas vezes ele cai. Mas você fala, a máquina não derruba? Não, mas a pilha cai sozinha porque ela pegava. Agora você vê ali, ó, ela alinhou e ela vai arrastar para dentro. E aí ela faz todo o processo. Faz de novo. Muito E legal. aí ela vai botando os parques para cá. Entendi. E aí ela começa tudo de novo. Que show. Coisa também, né? Mesma máquina aqui. Só outro produto. Mesmo a garrafa sendo uma garrafa nova e ela vem esterilizada, ela vem limpa, ela entra, ela vai para uma sala que a gente chama de zona limpa, né? Então é uma sala toda esterilizada. Certo. Ela vai passar numa máquina onde ela vai ter uma lavagem com água quente na temperatura ideal para retirar qualquer resíduo, qualquer impureza. Então ela vai pegar por cima, vai girando e vira a garrafa, dá lixado, até ela fazer toda a volta à água escorre. Só com água quente? Só água quente. Legal. Então são antes para tirar qualquer impureza. Muito bacana. Aqui na verdade nós temos duas linhas. A linha 1 que agora está parada porque eles estão fazendo a troca de equipamento, troca de produto. Antes nós estávamos engarrafando um filtrado e agora a gente passa a engarrafar um outro produto. Então o que acontece? Termina o produto, lava, esteriliza, aí começa com outro, porque até você preencher toda a esteira leva um tempo. Certo. Então ela enche, ela vai passando nas máquinas, a máquina vai colocar rolha. Pode ver que essa máquina aqui ela vai colocar, pega essa rolha, a máquina vai puxando ela e vai colocar naquela máquina. Essa primeira máquina para tampar a rosca e a segunda rolha. E aí ela vai colocando. Você vê que ela fica com uma parte da rolha para fora. Por que ela fica? Porque depois a máquina no final vai botar aquela gaiolinha que segura, aquele arame que segura. Certo. Então ela tem que dar pressão, então ela precisa ficar uma parte para fora para poder ter. Para dar a pressão depois. Legal. E aí depois ela. Você percebe que ela está engarrafando uma temperatura negativa porque ela tem gás. Certo. Então, quanto maior a temperatura, mais espuma ela passa. Quanto menor, mais fácil você engasar. Certo. Então, até alinhar ela para ela não espumar e não perder o. E aí depois, só que quando for colocar o rótulo nela, se ela tiver com uma temperatura muito baixa, então aquela máquina dá um banho de água quente, só dá uma aquecida no vidro para depois colocar. Vai grudar o rótulo. Aí ela vai, faz o banho. Só que ela precisa encher a máquina e isso leva tempo. Então depois ela continua todo mundo. Bacana. Essa máquina, mas ela é legal porque você abastece aqui aquela cápsula que vai em cima da rolha. Sim. Para proteger de impureza, não tirar fundo, não ter contato. Certo. Porque eles são usados e dá o acabamento. Então a máquina você abastece, ela vai puxando. E essa máquina o que ela faz? Já viu os copos que estão dentro um do outro? Então o que ela faz? Ela dá uma prensada, joga um jato de ar, ela expulsa essa cápsula, esse copo aqui maior pega e joga na garrafa. Certo. Aí ela vai entrar, ela vai passar por esse equipamento e vai prensar, vai dar o módulo na cápsula, vai fazer os fios, então ela já sai presa. Legal. Aqui ela chega então para botar o rótulo, então ela vai entrar, a garrafa vai pegar, ela vai dar a volta, ela vai botar o rótulo e o contra-rótulo. E ali já sai com o rótulo já. Já sai com o rótulo pronto. Então o que está fazendo agora? Está todo mundo adaptando, né? Ajeitando, então sempre tem uma que é a primícia, então uma garrafa padrão, para saber a altura do rótulo, para saber como tem que ser feito. Então segue o padrão sempre uma da outra. Certo. Muito legal. Então essa máquina que eu falei para vocês que dá aquele banho da água quente, então ela tem vários, então ela tem que entrar e dar várias voltas até sair. Então até preencher tudo isso leva uns 30 minutos. Então para troca de um produto ao outro leva um certo tempo. E ela é quente? É uma água com uma temperatura para deixar o vidro mais aquecido. Certo. Mas o líquido não altera. Continua. Legal. Porque ele está gelado.
porque ele tá gelado. Aham. Só que gelado, vidro gelado, ele não cola direito. Aham. Então só dá aqui na piscina pra... Só por fora. Aí Muito ele legal. faz o ensaio, já tem o tudo alinhado. Aham. E aí depois, quando chegar, ele é Que show. São duas máquinas hoje que a gente usa para colocar produto na caixa. Antigamente era manualmente, então ficava com as pessoas, umas 8 pessoas manualmente. Isso era desgastante. Encaixotando. E além de ser desgastante, a gente fazia por hora, então de 3.500 garrafas hora. Hoje, mecanizado, você pode fazer 6 a 7.000 garrafas hora. Então a gente ganha tempo e você toma, você acaba não cansando tanto as pessoas, porque é um Então aqui ela vai andando, a máquina aqui vai alinhando ela, porque ela está aqui na caixa, ela tem vários fileiros. Tem a ordem. Aham. E aqui a máquina, depois que quando fizer tudo, pode voltar para cá para ver ela funcionando. Aham. Essa máquina então ela vai pegar por cima e vai colocar na caixa. Organizado, certinho. Que legal. As caixas aí. Monta a caixa lá, a caixa vem pronta, ela abre, cola o fundo, joga na esteira, 4 caixas por vez ela coloca e aí ela segue na esteira e ela vai. Todo máquina. Isso, depois quando terminar o vídeo, A gente vai ver, sim. Então, pessoal, ó, fica ligado que no final vocês vão ver essas máquinas funcionando, que eles estão alinhando elas. E aquela linha de suco, que a gente viu a entrada do suco lá. Sim. Então, ela faz toda a esteira, passa na rotulagem de lá. Aham. Então ela vem, rotula na máquina de lá, ela faz essa volta, aqui ela vai alinhando, ela vai formando os blocos. Aí, essa já tá funcionando, ó. Mesma máquina. E aqui é diferente. A máquina aqui ela vem aberta, então ela faz o que? Ela vai puxar uma por vez. Ah, joga. E ela vai jogando e ela vai montando a caixa. Ah, sim, olha que legal. Aquela monta a caixa, essa monta junto com as garrafas já. Aham. Aqui ela abre. É, pra pôr a garrafa. Não, ela pega a folha inteira, que ela já tem todos os cortes. Aham. E aí ela vai montando e vai colando. Sim. E aí a caixa Sai pronta. Então, muito legal. E aqui essa esteira tá levando as caixas pra onde? Vai lá pra baixo e depois pra expedição. Pra expedição. Vai ver lá embaixo também. Sim, legal. Então você vê que ela pega, ela já dá uma dobra e aí ela encaixa, né? Ela vai jogar ó, a caixa embaixo e ela vai andando. Muito legal. Fantástico. E aí lá no final tem uma impressora, já bonitinho, tá lendo? E aí ela põe o código de barra, o produto, a hora e o lote que está sendo engarrafado. E aí ela pega e ela desce depois de lá embaixo, estudando que ela vai parar. Esse sensor aí tá fazendo o quê? Ele está para acompanhar as caixas, para ver como é que ela sai, contagem de caixa. Ah, sim, só. Então tem vários sensores, porque cada um. muitas vezes as máquinas hoje elas todas estão dentro, dando problema em algum lugar, elas param. Sim. Se ela sentir qualquer coisa, ela para. Pra não acumular, é legal, interessante. Então ela chega aqui, ela vira ela, É, ela tem que entrar no sentido contrário. virada assim, comprido. Muito legal. E aí ela vai contando, fazendo contagem, vai vendo problemas, vai acompanhando. Produtos, algumas linhas mais nobres, mais premium, aí a gente faz rotulagem manual. Ah, então tá. ela rotula manualmente, que nem o caso é um antelota que nós lançamos esse ano. Então rotula, acompanha, aí bota o papel envoltório, que a máquina não faz. Sim. E a garrafa ela fica deitada na caixa. Ah, que legal. Então também ela protege mais. E pra ter o contato com a rolha? Contato com a rolha. Como é um vídeo que vai ter uma vida mais longa, então a máquina não consegue fazer isso. Isso é feito manualmente. E acredito também que seja uma escala bem menor, né? Sim, aqui a gente fala em torno de 2.000 caixas, 3.000 caixas por ano. Por ano. Ali é por... Ali a gente faz uma hora. 6.000 caixas hora. Vixe, mano. Aí quando ela tem um pouquinho, ela tem fácil. Claro, legal. Interessante. Também nunca imaginei que... Tem lá? Esse eu nunca vi. Não, esse é lançamento esse ano. Ah, tá. Esse é o antelota, esse é o lançamento. Essa é uma linha que depois eu vou mostrar lá embaixo para vocês. No nosso terminal. Certo. E aí vocês vão ver que tem uma linha diferente. Curiosidade. Vocês não pararam no lugar. A maquininha está cheia de garrafa. Certo.
Essas garrafas aqui, todo produto que é envasado, ele tem um lote. Certo. E diariamente a gente tira parte, algumas garrafas e coloca aqui. Certo. Para quê? Para acompanhar a evolução. Tem algum problema no mercado, a gente vem aqui primeiro verifica se é esse mesmo lote. Foi problema aqui, não foi problema aqui, então foi problema externo. Certo. Então por isso a gente faz A essa observação do mercado é errada. Interessante. Nós passamos de engarrafamento, né? Mas aqui é o início do quê? O engarrafamento é o final. Certo. O produto está pronto, ele vai para a garrafa e vai para o consumidor. Entendi. Aqui é o início. Então a uva que o associado colhe em janeiro, fevereiro e março, que é a nossa safra que nós temos, ele transporta para a indústria. E daqui nós temos várias máquinas que a gente separa o tipo de uva, brancas e tintas, rosé, as variedades, tudo é separado. Então tudo tem um dia para receber. Certo. O associado só pode colher a uva quando o técnico vai lá na propriedade, analisa a uva, diz, beleza, Tá pronta. tá boa, tá na sanidade, tá a maturação ideal, ele colhe e transporta. Legal. E assim, só tem 3 meses do ano a uva. 3 meses. Como é que faz o restante? Nós recebemos toda essa uva, nós temos nossa área comercial, a gente começa agora, em setembro, fazendo uma análise do mercado, Certo. nossas vendas baseadas em cima da venda do ano e dos anos anteriores, e a gente faz uma projeção. Aí passa para o pessoal agrícola para ver se essa uva tem suficiente para o associado. Certo. Tem suficiente, beleza. Se não tem, busca de terceiro. Sim. Aí você consegue planejar para o ano todo. Mas aí congela? Congela? Não, depois que o vinho está pronto, ele vai para o tanque. Ah, então... Toda a uva é transformada. Toda a uva que você recebe, esse vinho todo é elaborado no começo do ano. Sim. E aí depois você guarda. Agora tá só engarrafando então. Só engarrafando. Ah, que legal. Interessante. A uva então ela vem na parte de cima. Ela tem que nessa rua aqui ela é no mesmo alinhamento que a rua, então ela chegou no andar e agora a gente está descendo. Certo. Então o caminhão encosta, essa uva é pesada, ela vem em caixa, ela é pesada, ela é despejada em 2 grandes lagares, grandes funis, e é colocada nessas 4 máquinas. Certo. Essas máquinas, elas, nada menos que elas são desengaçadeiras. O que é isso? Ela vai pegar esse caixinho que vem com os grãos, ela vai passar no primeiro estágio, onde ela vai separar o grão. Certo. Ela vai bater e separa o grão do cabinho. Esse cabinho que aí vem nessa estrela, fora. O cabinho é o engasse. Esse engasse ele tem muito tanino, muito amargor. Sei. E isso pode passar para o vinho, então a gente não quer. Já separa e elimina ele. Ele é triturado e vai para uma indústria licenciada que vai virar duplo orgânico. Legal. Ou ração animal. Então ele tem já o destino correto para ele. Sim. O grão que você fala é a bolinha de uva. Sim, aqui é aquela separada. Fala o grão da uva. Esse grão da uva, depois que ele separou, ele vai cair em 2 rolos de borracha, que a gente vai abrir conforme o tamanho da uva. Algumas uvas são maiores, umas menores. Certo. Vai quebrar ele. E quando ele quebra, separa o líquido. Sim. Essa uva que a gente usa para fazer vinho, ela tem normalmente em torno de 80% dela é líquido. Aqui se compra no mercado para você comer como fruta, você tem que mastigar. Parece que ela não tem líquido dentro, né? Então ela serve mais para consumir na fruta. Dá para fazer vinho, dá, mas ela tem menos suco. E a de vinho ela tem mais acidez, portanto do vinho, e mais suco. 83% dela é líquido. Por isso tem que romper para separar esse líquido. Legal, entendi. Aí, depois então na parte de baixo, como é que a gente separa esse bagaço? Sim. A gente só tem que saber que os vinhos tintos têm cor. Esses pigmentos, essas sementes que dão cor estão na casca. Então normalmente eu tenho que ter contato com a casca ou aquecer para extrair essa cor. E os brancos, como nós não queremos cor, queremos vinho, então se deixa em contato com a casca algumas horas para extrair o aroma e depois você faz o processo sem a casca. Então o branco e o tinto vêm da mesma uva. Pode ser, se tu pegar uma uva tinta e esvagar, tu vai deixar com a casca e vai ficar tinto. Se tu tira a casca, ele vai ficar branco. Se tu deixa a casca 12 horas, 24 horas, ele fica rosé. Ele só vai extrair a cor necessária. Legal. Mas normalmente brancos para brancos, tintos para tintos. Porque o branco tem algumas características que é melhor para alguns brancos. E os tintos, quando tu transforma em branco, eles acabam não sendo tão frescor, coisa mais agradável. Então, normalmente você faz. Mas dá para fazer. O dia que você comer um ovo em casa, tinta, abre e você vai ver que o líquido é branco. Mas a casca, se você pressionar entre os dedos, ela vai liberar a cor. Entendi. Essas máquinas aqui só trabalham no janeiro, fevereiro? 3 meses por ano. Então, claro, nós temos aqui um clima, esse ano está meio bagunçado, mas normalmente você tem o verão, todas as estações bem definidas.
E aí a videira tem o período do verão, que você colhe a uva, depois caem as folhas, ela entra em dormência, né? Outono, inverno. Aí inverno frio ela se recompõe, e aí depois do inverno começa a primavera, que ela começa a brotar, e aí a brotação você aí forma os cachos. Esse ano está um pouco bagunçado, por causa do fenômeno El Niño, mas não então só se usa aqui por nós no sul uma única safra. Legal. O Nordeste, como não tem as estações definidas, eles fazem essas estações via irrigação. Então, tira a água, coloca a água, faz com que a videira, o ciclo da videira seja mais curto. Enquanto o nosso aqui vai levar em torno de 5, 10, 15 minutos de ciclo, lá eles fazem 30, 40 minutos. Então, no Nordeste consegue 2 a 3 safras ano. Não consegue produzir uma sequência, sabe? São Paulo hoje já consegue safra. Na região de você já tem safra no mercado do ano, tem 2 safras ano. Minas também já tem 2, então o potencial consegue. Legal. Mas aqui por causa do clima só uma única. Bacana. Aí os vinhos brancos você tem que tirar separado a casca. Como é que você faz isso? Existem 2 maneiras. Por uma prensa pneumática, que ela é dinâmica, ou um sistema estático, que é aqueles tanques parados lá atrás. Em pé. Aqueles tanques em pé, na verdade, o que ele tem? Ele tem no centro dele um grande filtro. É um tubo todo perfurado. Então o que você faz? Você coloca o bagaço, que é a casca, o líquido ao redor, e ele naturalmente ele vai escorrer sozinho. Então, como se você botar no filtro, ele vai escorrer. Um dos processos, mas o que nós usamos hoje, que é para nós ter melhorado muito a qualidade, é a prensa pneumática. Certo. Isso aqui nada mais é que um cilindro, tem uma parede dupla por dentro, toda perfurada, e com uma bolsa de ar. Então você coloca aqui em torno de 30 mil quilos de uva, e você vai colocando ar nessa bolsa, ela vai aumentando e pressionando esse grão contra a parede. E aí ele vai suavemente, vai prensando e vai liberando o líquido. Só que nesse caso aqui ele tem um porém, que isso melhora muito a qualidade. Aquela mais antiga, ela faz um sistema aberto. Então ela tem contato com o oxigênio. Sim. Quando vocês cortam em casa uma maçã, deixar alguns minutos, o que ela faz? Ela escurece. Ela oxida. Oxigênio, contato, ela oxida. A uva é a mesma coisa. Então quando tu vai carregar, tu vai botar a uva aqui dentro, primeiro tu põe o gás carbônico, então tu expulsa o oxigênio e aí tu carrega. Então todo o processo é feito sem contato de oxigênio. Então esse mosto que vai escorrer, ele é limpo, ele não oxidou, ele tem um aroma mais puro, então melhora muito o processo final. Então melhorou muito a qualidade dos produtos. Então tu tem um aroma mais fino, mais elegante, mais apurado, sem ter que passar por um processo depois de filtração para limpar esse mosto. Tá aqui um dos grandes segredos de dentro da garrafa. É um grande segredo. E aqui em torno de 30 minutos ela fica girando, ela gira, aí ela aperta, ela vai girando, ela vai apertando até... Muito legal. Show, gente. Fantástico. Né, tudo bem? Só tem taça na mesa, foto da namorada, não tem, né? Não, a paixão dele é o vinho. Que legal. Ele é um dos enormes. Olha aqui, meu Deus. Eu brinco muito com ele, né? Não tem flor, não tem nada, mas só tem taça. Nossa. E a gente fica feliz porque o enólogo é uma das poucas profissões que a gente pode ver que você ganha pra isso. Aqui é bom. Aqui é uma sala, e a gente tem a sala de elaboração dos espumantes. O que é um vinho? O vinho nada mais é que um vinho que é a transformação do açúcar em álcool. Então quando você esmaga essa uva, aquele líquido tem aromas, tem açúcar, e esse açúcar em contato com uma levedura, que é um fermento, tipo um fermento do pão, ela consome esse açúcar e libera o álcool. E aí você tem o vinho. Só que essa levedura, quando ela faz esse processo, além de liberar o álcool, ela também libera gás carbônico. No caso do vinho, ele é feito em um tanque aberto. Então o gás carbônico você pega no meio. Por isso que quando a gente está fermentando um vinho, você não consegue te aproximar. Porque o gás carbônico, isso aí é tão grande que asfixia. Então, porque está sendo produzido. Então, o primeiro processo é esse: esmaga, transforma o açúcar em álcool e você tem o vinho. Aí você filtra ele, você guarda no estanque e vai garrafando durante o ano. O espumante tem gás. E esse gás é proveniente de uma segunda fermentação, um gás natural. Então você pega um vinho base, que a gente chama, que é um vinho de uvas brancas, específico para qualidade que quer, seja por um rosé, seja por um chardonnay. Então tu pega as variedades que tu quer, tu fermenta ele como vinho, filtra, e no momento que tu deseja, tu coloca ele aqui.
adiciona essas leveduras, adiciona açúcar, que é o alimento, fecha ele e deixa elas trabalhar num sistema fechado. Então elas vão liberar mais um pouco de álcool, mas ao mesmo tempo elas liberam gás carbônico. Por isso que o que ela gás estoura. faz gás. Então esse gás que está aqui dentro é um gás natural, não é um gás injetado. Certo. É um gás de segunda fermentação. Da própria Então, fermentação. Lentamente, alguns processos, no caso da Vero, é em torno de 35 a 40 dias, todo o processo. No caso do Chardonnay, fica em torno dos 3 meses. E aí nós temos uma outra linha que é a VG, e esse fica 1 ano no tanque para fazer o processo. Então, por que isso? Aqui um vinho mais jovem, mais rápido, com aroma mais frescor, aqui você já consegue tirar algumas características a mais. Quanto mais tempo você vai criando algumas características diferentes. Então esses primeiros tanques com esse formato arredondado, a gente chama de autoclave, são os que suportam pressão. Certo. E os tanques de lá, que tem um outro formato, então é só um tanque de depósito. Quantos litros tem aqui? Aqui, cada tanque desse é 66 mil litros. 66 mil litros. E aqueles lá em torno de 200 mil litros. Uns 10 metros de altura aqui, pessoal. Não, uns 10 deve dar. Em torno de 11 metros. 11. Show. Então a gente armazena lá os vinhos. E aí, no decorrer do ano, conforme a necessidade, a gente vai trazendo e vai elaborando. Certo. Aqui tem o Prosecco, aqui tem o Moscatel. Então cada um tem um produto sendo elaborado. Ele guarda lá e traz para cá. Moscatel é um dos meus preferidos. Leve. Só que o Moscatel tem uma característica diferente. Ele é feito uma única vez. Porque se você fermentar pela segunda vez, você perde o aroma. Tá frio aqui dentro, né? Tá. Tá gostoso, é o ventinho. Tá aberto. Isso aqui lá. é gelado? É gelado. Olha que tudo. Aqui tem que manter refrigerado, então. Se você aqui tá gelado, mas aqui tá mais, ó. Porque aqui fica mais contato com o líquido. Olha que Deixa eu ver. suando. A parede aqui é bem grossa, grossa, desse é a inox. parede bem grossa. Nossa. Olha, aqui é bem gelado. Esse gelo, então, é daqui, não é ar-condicionado, não. Não, é dele mesmo. O próprio... Porque você prepara o líquido, você refrigera ele, coloca uma temperatura e ele tem... Ele, dentro dessas duas camadas, ele passa cintas que vão circulando o líquido refrigerado para manter ele numa temperatura mais desejada. Que então legal. a gente mantém a temperatura dentro de 12 a 16 graus, que é a temperatura ideal, fermenta lentamente e aí mantém. Se deixar uma temperatura muito alta, as leveduras trabalham muito rápido e aí pode extrair alguma característica. Então, para elas trabalhar mais lentamente, extrair mais características. Muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum vinho que tem que sair daqui gelado e manter gelado todo o trajeto ou não? Pode? Todo vinho que depois que ele está pronto aqui, ele já atingiu o teor alcoólico. Certo. Lembrando que esse álcool que está dentro do vinho não é só para deixar a gente alegre, falar besteira, dar risada. Ele é um conservante. Certo. Por isso que os vinhos têm 10 graus, 12 graus, ele é um conservante. Certo. Então ele é filtrado, então tu retira todas as possibilidades de acontecer alguma contaminação e o álcool ajuda a conservar. Então ele pode sair, transportar normalmente sem ser refrigerado. Sim, que a gente tem as adegas em casa, né? Então achei que tinha que... A adega é mais para você ter na temperatura ideal, para você conservar mais tempo. Mas o vinho, depois que ele sai daqui, ele sai numa esterilizado. Então a gente vai ver depois alguns filtros. Daí você tira tudo que é levedura, bactéria, tudo que poderia contaminar, você elimina ele, filtra e engarrafa ele. Aí acabou o processo. Legal, entendi.